pessoal. A nossa próxima convidada é a incrível Simone Milasas. E hoje a gente vai estar falando sobre o livro incrível dela, que eu coloquei vários marcadores. Isso é incrível. Saindo da dívida com alegria. Antes da gente começar, eu quero mencionar que esse livro está traduzido em várias línguas. Então eu quero colocar isso para vocês aqui, vocês que estão ouvindo com tradução, para que vocês saibam que você pode ter esse livro na sua língua, porque tem várias línguas. A gente tem francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, polonês, português, russo, eslovênio, espanhol e turco. Uau! Eu sempre esqueço quantas línguas ele tá. E que a gente está trabalhando também é muitos dos áudios agora. O livro tá nessas línguas e agora a gente tem liberado vários áudios nessas línguas também. Isso é incrível. Isso é maravilhoso, é incrível. Então cheque esses audiolivros. Ok, então Simone, esse livro é muito legal. Ele é. Eu gosto porque é um livro de exercícios. Eu gosto de fazer livros de exercícios. Eu gosto de passar pelas coisas e ser bem metódica. Então você pode me contar um pouco sobre o que você queria criar para as pessoas e para as pessoas que são novas a Access Conscious, novas a você. Como você usou as ferramentas de Access para transformar a sua situação com dinheiro? Ok, então uma história rápida. Quando eu encontrei Access Consciousness, eu falei, o Gary e o Dan estavam falando sobre tudo que eu queria criar no mundo, exceto que eles tinham esse jeito muito rápido de fazer isso, baseado nos processos e perguntas e ferramentas. Então eu, muito rápido, abracei o Access e comecei a usar as ferramentas e a minha vida começou a mudar. Eu estava acordando mais feliz. Em alguns momentos da minha vida eu estava acordando e chorando todo dia, eu achei que isso era normal. E a minha vida começou a mudar. E aqui tá a coisa legal sobre o dinheiro. Eu resisti a usar as ferramentas do dinheiro. E uma das primeiras classes que eu organizei pro Gary e pro Dan, vindo pra Austrália, foi na Gold Coast. E era uma classe chamada O Dinheiro Não é um Problema, Você é. E eles têm um livro nisso também. O Dinheiro Não é um Problema, Você é. E foi um seminário de 2 dias que a gente fez na Austrália. Eu organizei a coisa toda. E, Júlia, eu tava sentada na plateia, eles começaram a falar sobre as ferramentas do dinheiro e tal. Eu tava sentada lá e eu consegui ouvir na minha cabeça, lá vamos nós de novo, blá, 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 blá. Essas ferramentas do dinheiro. E uma delas especificamente é a conta de 10% de honra. Eu posso falar em um momento. Ouvindo essas ferramentas de novo, na minha cabeça eu tava tipo, isso não funciona. E eu tava tipo, espera aí um momento. Eu sabia que a minha realidade financeira não estava grandiosa. Eu não sabia exatamente quanta dívida eu tinha, eu sabia que não era boa. Eu tava evitando tudo isso, né? Eu abria o meu e-mail, mas eu não pagava as contas. Eu não lidava com várias coisas. Eu achei que isso iria embora se eu não olhasse. Então eu tava sentada nesse seminário, eu tava falando, isso é muito incrível que cada ferramenta de Access que eu usei funcionou e contribuiu a mim e mudou a minha vida. Então se eu começasse a usar essas ferramentas, eu peguei 3, eu nem peguei todas elas. Fala sobre ser uma pessoa resistente. Eu peguei 3 ferramentas, eu não contei pra ninguém. Eu falei, eu vou tentar essas 3 ferramentas, eu fui pra casa, eu sentei e peguei um calendário e marquei 3 meses. Eu falei, eu resisti a essa ferramenta do 10%. É sobre colocar 10% de tudo que você recebe numa conta de honra para você. Não é para quando você tiver que gastar e você tiver em estresse ou para ajudar um amigo ou uma conta inesperada, você está colocando dinheiro de lado para você. Eu achei que essa era a ferramenta mais estúpida do mundo, mas eu também sabia que eu tinha que mudar como eu estava vivendo com o dinheiro, ou a minha realidade financeira continuaria sendo ruim, ruim, ruim. E finalmente eu sentei um dia para descobrir quão em dívida eu estava. Eu descobri que era 180 mil dólares australianos. Peguei 3 ferramentas e comecei a usá-las por 3 meses. No fim de 3 meses,
eu tava olhando pra tudo e eu falei, tá, eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho mais dinheiro do que quando eu não tinha, não tava usando. E o que me manteve indo é que a energia tinha mudado, meu ponto de vista sobre dinheiro tinha mudado. Então eu falei, acho que eu vou fazer isso por um pouco mais de tempo. E desde então eu tenho minha conta de 10% e eu não gastei ela e eu adoro as ferramentas do dinheiro. Isso mudou a minha realidade financeira e me tirou da dívida. E eu acho que é muito interessante que eu resisti isso durante tanto tempo. E eu vejo com facilitar classes, muitas vezes, essa ferramenta ou esse tópico ou esse assunto que você está resistindo é o que mudaria mais para você. Então você não tem que ser como eu e resistir isso. Talvez compre esse livro. Eu recomendo o livro O Dinheiro Não é um Problema, Você É. Tem alguns livros sobre dinheiro que a gente tem no Access, e como a Julia falou, é um livro de exercícios, então faça as tarefas de casa. Mas não é sobre ler isso e não fazer as tarefas, você tem que usar as ferramentas, é isso que muda qualquer coisa. E tem muitas tarefas de casa diferentes que eu adoro fazer, mas você também tem essa sessão de enunciados declaradores de Access Consciousness sobre o dinheiro e sair das dívidas. E esses são. É ouro. Se as pessoas pegassem esse livro e fizessem esses enunciados declaradores de Access, isso mudaria o jogo. E agora que eu estou trazendo isso à tona, você pode falar sobre os enunciados declaradores com dinheiro. Sim. Quando eu falei que eu peguei 3 ferramentas, uma delas era olhar qual era o meu ponto de vista sobre o dinheiro, porque eu percebi que eu não sabia o que era. A gente vai muito rápido para tipo, isso é muito caro, isso é muito barato, isso é blá blá blá, isso é muito cru, isso não é possível. Eu não sabia qual era o meu ponto de vista. Então, eu tinha tanto toque em relação a isso. Eu tinha tudo no meu mundo sobre, tipo, desde comer no restaurante, ou quanto aluguel eu pagava, ou quantos carros eu comprava. Eu destruí e descriava tudo sobre esse tópico. Destruí e descrevo tudo que eu decidi, quanto aluguel quanto aluguel eu posso pagar, pode POC, certo, Bermal, pode POC, todos nós curtos garotos, Poved e Alens. Isso mudou desde esse livro, mas é a mesma coisa. Você pode ir para declaringstatement.com e lá você vai saber sobre o inicial declarador. Mas mesmo a versão curta, POC pode fazer um POC pode em tudo isso, porque a gente é muito rápido, Julia, em rejeitar o dinheiro. A gente fala, eu gostaria de mais dinheiro. E aí você vê um carro bonito passando, você fala, esse carro é muito caro, ou isso não é possível. Você acabou de desconvidar o dinheiro. Então, como eu falei, com tudo, eu tava fazendo um POC-POD em tudo isso. Porque a gente pega tantos pontos de vista diferentes da nossa família, da nossa cultura, das religiões, onde você escolheu nascer, o que é ter dinheiro, não ter dinheiro, o que é aceitável. Uma história rápida, eu tava em Los Angeles com uma amiga minha e ela tava buscando um apartamento, eu tava com ela buscando um apartamento. A gente dirigiu para essa área em Los Angeles. Eu teria considerado como uma área, uma mentalidade de pobreza. Eu lembro pensar, eu tenho que fechar as portas e tal. Ufa, você quer viver aqui? Isso é um pouco estranho. A gente foi para essa área que era classe média, que provavelmente no que eu cresci. Eu percebi quando a gente iu pra lá, eu tava relaxado, eu tava confortável. Eu tava tipo, isso é legal, porque eu conhecia isso, essa é a energia, eu conhecia isso. E aí a gente foi. Como é chamado? Não é Beverly Hills, Bel Air. E a gente passou por essa área e eu falei, a gente pode estar aqui, porque eu tava tipo, meu Deus, eu tava muito intimidada por isso. Eu percebi, se você tem um ponto de vista que você tá intimidada pela riqueza, você não quer estar perto dessa pobreza, dessa escassez, e você só tem esse espaço de criar. É tudo que você vai criar, tudo que você vai receber de qualquer pessoa que tenha menor. Você não vai receber de alguém que tem menos ou mais dinheiro que você. E eu fiz POC pode, em tudo que isso é. E eu podia receber de tudo e de todos. Isso é incrível.
Pra mim isso tem sido uma ferramenta tão legal, porque pra mim também eu tô muito confortável no meio. E eu lembro quando eu comprei um anel da Antique Guild, né, uma das empresas deles. Era um anel de água marinha e eu tava eu tava na faculdade, eu tinha esse anel que eu tinha comprado e os meus amigos fizeram piada de mim e falaram, ai, você é muito estranha e é, é, elas não estavam me perdoando. E aí eu me senti muito desconfortável sendo eu. Eu falei, o que se requer para que a minha vida se encaixe nesse anel em vez de eu tirar o anel e ter uma vida normal? E aquele anel contribuiu tanto para mim, para eu mudar a minha vida. E muito do que você está falando, quando você está usando o enunciado declarador, a minha pergunta é quais ferramentas eu posso ter para mudar a maneira que eu estou vivendo, para que isso seja algo que eu realmente goste. E não ouvir os seus amigos e família, as pessoas ao seu redor. Essa é uma história legal, Julia, e eu sempre me pergunto o que você quer para que a gente viva e esteja perto de pessoas que te apoiam. Tipo, Júlia, é incrível que você comprou esse anel, ele é incrível e você merece isso e mais. Esse é o tipo de mundo que eu quero viver. Eu sei, meu Deus, ninguém foi essa energia. Eu sei, mas a gente é mais, a gente é mais, a gente tem mais gente assim perto de nós que é assim, essa generosidade de espírito. Eu escrevi o livro Saindo das Dívidas com Alegria porque eu queria que as pessoas tivessem essas ferramentas, que elas pudessem usar e saber que elas podem mudar as realidades financeiras delas. Algumas vezes eu acho que eu me criei como uma bagunça financeira para que eu pudesse contribuir com tantas pessoas em volta do mundo. Porque eu me criei sendo uma bagunça financeira. Eu falo uma bagunça porque eu realmente não estava disposta a olhar para isso e era bagunçado. Sabe quando você entra num quarto e tá bagunçado, você não consegue encontrar nada? E eu era muito bom em criar isso e só tornar isso tão bagunçado para que eu não tivesse que olhar e ver o que estava acontecendo. Uma das coisas que eu vi usando essas ferramentas são esses pontos de vista insanos que a gente tem e prendem a gente. Se a gente pudesse entender tudo com a nossa mente, muitas vezes a gente tem esse ponto de vista insano em volta dessas coisas que não é nem nossa. A gente pega isso e cria isso como a nossa realidade, mas se a gente fizer um POC-POD nisso e começar a mudar isso, tem tem uma vida totalmente nova na sua frente que você pode começar a escolher ser. Totalmente, isso é incrível. E também atrás do livro você tem umas entrevistas incríveis com as pessoas de podcasts e rádio shows que são muito inspiradoras. A que você fez com o Chris Hughes é muito, muito legal como ele mudou a realidade financeira dele e como ele se libertou e conseguiu fazer algo diferente. Então, com tudo isso e com o saindo das dívidas, você falou sobre a conta de 10% e fazer PocPod. E para você, quando você realmente começou a perceber, uau, eu não tô em dívida mais, eu não sou mais uma pessoa pobre. Eu criei algo que tá vivo e que não é mais uma bagunça, que é limpo e que funciona para mim. Eu adoro o que o Gary Douglas fala. Ele fez uma telechamada 10 ou 12 anos atrás. Ter um negócio que funciona, 12 passos para criar um negócio que funciona. Ah, essa palavra, essa expressão que funciona, né, um negócio que funciona, eu nunca tinha visto isso até conhecer ele, você, o Den, e pessoas que estavam prosperando. Então, quando você foi de uma vida que estava uma realidade financeira que estava bagunçada para algo que estava totalmente funcionando. Eu vou dizer que foi gradual e também foi extremo. Quando eu comecei a usar essas ferramentas, né, eu
As coisas na minha realidade financeira mudaram muito rápido. De 180 mil dólares australianos em dívida, algumas coisas apareceram. Na época eu trabalhava, eu tinha um negócio antes de Axis que se chamava Good Vibes for You, eu trabalhava na indústria musical. Você trabalhava na indústria musical? Sim, é como eu comecei na indústria musical quando eu tinha 18 anos. Caraca, o que você faria? O que você fazia? Eu fiz muitas coisas, mas a primeira coisa eu trabalhava para uma empresa que a gente organizava áudio para baladas e para tours. Então, se tinha uma banda que vinha da América, que tinha banda e que tinha um grupo, mas pelo fato de ser muito caro ir em tour trazer todo mundo, eles contratavam equipamento, eles contratavam pessoas que estavam na Austrália e a gente tinha que organizar a tour e todo esse tipo de coisa. Você tinha que ir para vários eventos musicais. E aí, anos depois, eu sempre gostei de música, mas anos mais tarde, com Good Vibes for You, eu comecei a fazer mercadorias para bandas. Você fez mercadorias para as bandas, não só mercadorias Good Vibes for You, mercadorias para as bandas. Uma das bandas que eu fiz nesse estágio era um dos maiores artistas na Austrália, ele era o número um. Eu fiz a mercadoria dele, a gente foi numa tour por 2 semanas. Eu fiz muito dinheiro, muito rápido. Mas eu tive que trocar a minha mente pra, tipo, eu vou sair da dívida aqui. Foi muito interessante porque a gente tava num tour e tinha uma outra amiga, outro amigo meu que era um músico. Ele falou: Você gostaria de ir numa tour? Você, sabe, é tudo que eu achei que eu queria. Você pode entrar em qualquer clube, no backstage. E eu tinha acabado de descobrir o Axis, eu tava indo pro Axis e eu falei pra ele: Eu gosto de ir nas tours, mas eu não acho que eu quero ir na tour com música, eu acho que eu quero ir na tour com essa outra coisa. E foi legal porque tinha um músico que tava tocando aqui em Sydney e eu tava tipo: Eu posso trazer as coisas. E eu comecei a fazer MTVSS nele porque ele tava com dor, e eu falei: Isso é o que eu realmente faço. E aí eu comecei a fazer isso, e isso me acordou de uma certa maneira, porque eu criei tudo que eu achei que eu queria para ser feliz, e eu tava desfrutando disso, mas não era tudo que eu realmente queria. E aí eu comecei a deixar ir essa mercadoria, e olhando para trás eu podia ter vendido esse negócio, porque ele tava ficando bem popular, baseado. Eu tava fazendo os artistas top da Austrália. As pessoas perguntavam o que era esse negócio, elas perguntavam quem eu era, mas eu não vendi. É um erro de principiante, eu tava tipo Axis e eu me direcionei pra lá e comecei a fazer isso. Mas eu lembro, Julia, que quando eu comecei a olhar para as minhas contas e tudo mais, eu percebi que eu tinha dinheiro. Eu falei: Eu tenho dinheiro. E eu tava muito entediado, eu tava tipo: É isso? E foi um pouco broxante, entre aspas, porque eu não tava mais em dívida. E aí eu perguntei: o que eu amo sobre tá com dívida? O que eu adoro sobre estar em dívidas? Eu comecei a falar: eu tenho que criar, eu tenho que criar, eu tenho que criar. Eu vejo que é o que muitas pessoas falam. E se você pudesse fazer isso mais fácil e você puder criar porque você quer criar e não porque você tem que desesperadamente pagar uma conta. ah, eu falei: eu não tô mais em dívida. Eu sei essa energia de estar em dívida, eu sei como lidar com isso, mas eu não sabia como ter dinheiro. Eu fiz a demanda, eu vou descobrir o que é ter dinheiro de verdade. Aí eu comecei a não ter facilidade. Eu não tinha facilidade ainda, como você falou. Eu tava vivendo essa vida. Eu não tava vivendo essa vida de coisas que estavam funcionando. Eu tava vivendo essa vida de ioiô sobre como eu me sentia sobre o dinheiro e qual era o meu ponto de vista.
E eu vou falar, foi bem mais tarde, quando eu tinha US$ 30.000 na minha conta de honra, eu lembro do relaxamento que tinha no meu mundo, no meu corpo. Era tipo, ah, tá. Aí eu falei, tá, e agora o que eu posso criar, o que eu posso escolher, não a partir dessa necessidade desesperada de precisar de dinheiro, mas era mais de um relaxamento. E desde então, eu não acharia que você seria. Eu não acharia que eu ficaria complacente com dinheiro. Eu tenho investimentos, eu tenho ações, eu não estou preocupado em pagar uma conta. E mesmo assim, sempre tem mais. Não necessariamente falar mais dinheiro, mais dinheiro. Eu gostaria de criar muito mais no mundo. Uma das coisas que a gente tem acontecendo no momento é uma propriedade na Costa Rica chamada El Lugar. Eu adoraria que eu tivesse 5 milhões que eu pudesse colocar lá para que a gente pudesse acabar isso em vez de levar mais tempo. Para mim sempre tem algo mais que eu gostaria de escolher e criar e não baseado nisso, mas baseado no que eu quero criar no planeta, o que eu quero ser no planeta. O dinheiro contribui, o dinheiro ajuda, então eu vou falar, se você está ouvindo isso, para de resistir o dinheiro e comece a escolher isso. O dinheiro não é a fonte da criação, você é. Você tem escolha e você pode escolher criar algo diferente. Uau, isso é incrível. Para mim, e eu sempre vou falar sobre isso. Quando eu tomei uma classe de negócio feito diferente, foi quando as coisas realmente mudaram para mim. E eu parei de pensar sobre dinheiro. Do nada eu só não me preocupava mais. Aí antes era adrenalina, eu tenho que criar, eu tenho que criar. E do nada foi, tipo, isso foi embora. E eu falei, uau. E aí eu provavelmente assisti Will and Grace por um mês. E eu assisti Will and Grace desde a temporada 1 até a temporada 8. São 8 temporadas. Eu assisti todos os episódios de Will and Grace e eu levei um mês e eu falei, tá, eu só vou assistir Will and Grace. Já deu tempo de tentar forçar as coisas. E o Anthony, que é o meu marido, ele suplementou a nossa renda com o que precisava. E depois disso eu fiquei entediado e eu falei, tá, agora o que eu quero criar. Não a partir do dinheiro, mas para o dinheiro. Tipo, o que é valioso pra mim. E a minha vida toda mudou. E agora é tipo, eu tô fazendo todo tipo de coisa diferente. Eu tô descobrindo o que é valioso pra mim. E eu tô descobrindo coisas diferentes, como arranjos, como vendas imobiliárias, decorar minha casa, coisas que eu amo, junto com ter o meu negócio de um jeito bem fácil. Então, essa coisa desse relaxamento, se você não tiver que andar de pedalinho, eu posso deixar que as coisas apareçam. Antes eu achava que era impossível. Eu ouvi isso, mas eu não acredito nisso. E aí, na verdade, isso mudou para relaxamento. E sabe, o Gary Douglas uma vez falou, ele falou, se o staff do Access relaxasse, a gente aumentaria 75%. Aí todo mundo falou, tá, tá, não seja ridículo. E me levou anos desde que ele falou isso. E eu percebi quantos de nós começamos a relaxar e a gente relaxa, depois a gente não relaxa, depois a gente relaxa, mas a partir desse relaxamento, mesmo se você olhar para a energia disso, você se torna consciente de muito mais. E não é a partir desse pedalinho desesperado, é desse relaxamento. Eu sempre olho para a natureza. Eu fui andar hoje na Itália, perto do castelo, e é muito lindo, as flores, e é muito verde, e os aromas, e o sol. Não estava muito quente, mas era muito bonito. E desse relaxamento, a natureza cria a si mesma. E às vezes tinha vento ou chuva, mas não é feito a partir de um desespero. É feito a partir de, é isso que está aparecendo. E se for assim que a gente pode ter a nossa vida, o nosso negócio e os nossos fluxos de dinheiro?
Mas a coisa que eu falaria é, se você tá ouvindo isso, porque você sabe, você é a pessoa que sabe se você tá resistindo olhar para suas coisas com dinheiro, se você tá resistindo usar umas ferramentas para mudar a sua realidade financeira, se você tá colocando isso de lado, tipo, eu vou lidar com isso semana que vem, no mês que vem, você é a pessoa que sabe, você é a única pessoa que pode escolher mudar isso. E eu desesperadamente achava que a minha vida ficaria melhor se eu julgasse o dinheiro. E aí eu pensava, eu posso sobreviver sem esse dinheiro. Eu já fiz isso muito, e aí eu tenho umas histórias legais também no Saindo das Dívidas com Alegria. Eu posso falar pra você, você não pode deixar isso duro. Pode ser muito mais fácil do que você imagina, mas você começa a usar as ferramentas de Access Consciousness e você pode mudar a sua realidade financeira com isso. E sabe, fechando isso, como você falou, o dinheiro não termina e você tá criando. Você tá sempre criando, sempre tem mais. Mas é de um jeito que funciona pra você e é uma adição e não tentando cavar pra sair de um buraco. Eu tô muito feliz que isso existe no planeta e que é isso que é sobre isso que esse livro se trata. Eu também, Julia, muito. Legal, muito obrigado, Simone, por estar aqui e por ter essa conversa. E eu espero que vocês que estão ouvindo, que isso tenha inspirado vocês para ter mais de vocês no seu mundo financeiro. E, e com tudo isso, a gente tem o livro em várias línguas. E a gente convida vocês para lerem, para ouvirem. Mesmo que você não esteja em dívidas, você não precisa estar com dívidas para ler esse livro. Thank you. Bye.